facilidade. Oi, gente! Olha nós aqui novamente. Como sempre, às 8 horas em ponto, na página do Point do Idoso, do Facebook, como combinado. Estamos aqui para receber mais um convidado. Lembro a vocês que a gente está vindo aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, com pessoas profissionais, mas sempre ligados ao idoso, porque o nosso foco do Point de Idoso é a terceira idade, é o idoso. Então, sempre que a gente traz aqui são assuntos direcionados para esse público, embora você que é jovem, enfim, qualquer um pode assistir, porque né, sempre tem um idoso em casa, é um avô, é um pai, a mãe, um tio, e aí sempre é interessante, tudo que a gente está falando aqui é sempre interessante, as pessoas a gente tem trazido vários olhares diferentes, né, para a questão do idoso e porque está havendo, obviamente, esse envelhecimento populacional imenso no Brasil. E uma outra coisa interessante também é esse momento da pandemia, né, que a gente está vivendo, que é um momento complicadíssimo. Mas eu lembro a vocês que quem quiser, quem não me conhece, eu sou Fátima Fernandes Cristo, sou geriatra, cardiologista e coordenadora do Point do Idoso. E aqui você pode, nessa plataforma, porque live é isso, é ao vivo, né? Então você pode e deve escrever ou qualquer coisa que você queira, ou alguma observação, alguma pergunta, o que quer que seja, você escreve, porque aí eu leio aqui, porque vai aparecer escrito para mim, aí a gente pode estar trocando as informações, pode estar falando. Hoje a gente tem aqui uma pessoa, para mim, super importante, que é uma pessoa muito querida, Carlota Esteves, que é a coordenadora do movimento Longevidade Brasil. Tudo bem, Carlota? Olá, tudo bem? Tudo bem, e agradeço o convite, que foi muito bom poder falar com Niterói. Eu falando com o Porte do Idoso, eu estou falando com Niterói, que ensina a gente a como tratar os idosos. Eu acho muito obrigada pelo convite, Fátima. Você é uma querida e você não foi homenageada à toa pelo Movimento Longevidade Brasil ano passado. Você foi homenageada porque você merece as homenagens de todos os idosos, do Rio de Janeiro, principalmente, tá? Obrigada, querida. Eu ia até comentar isso, que eu fico muito feliz, muito honrada, né, de ter sido homenageada por vocês, eu, o Point. Isso foi muito legal pra gente, a gente, assim, valorizou muito isso, valoriza muito isso. E é porque a gente já chega uma fase da vida da gente, como é agora, né, eu tô com 37 de formado, caminhando para 38, a gente já não tem muito esse negócio de massagem de ego, não. A gente já passou dessa fase. Mas, de qualquer maneira, é sempre muito bom quando as pessoas reconhecem o trabalho da gente, né? Isso daí é do ser humano, não é? Não é de vaidade. Então, a gente ficou muito, muito feliz desse reconhecimento de vocês. Obrigada mais uma vez. Olha, nossa querida Lígia Passos Galvão já está aqui falando. Carlota Esteves, amiga querida. Oi, oi, obrigada por ter vindo. A Lígia, inclusive, foi também, né, entrevistada pela gente, né? A Lígia é arquiteta, né? E foi muito legal a conversa com ela. A gente até brincou, porque ela tinha tanta coisa para falar que a gente vai ter que fazer uma segunda live, porque a primeira não coube. Uma hora mais ou menos, a gente até riu, brincou, falou, não, vamos ter que voltar no segundo momento para poder falar mais com a Lígia. Eu queria dizer para vocês aqui que essa mocinha que está aqui, essa senhorinha linda ali, olha, ela tem um currículo interessante. Eu vou ler para vocês. Engenheira civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em planejamento de transportes pelo Instituto Militar de Engenharia, doutor em engenharia de produção pela UFRJ, trabalhou em empresas públicas, privadas, em projetos de grandes obras de infraestrutura de transportes, encerrando sua carreira profissional como membro do corpo permanente da Escola Superior de Guerra. Amiga, o que aconteceu para você em Pará? Você é uma engenheira com esse know-how todo, com esse currículo todo.
fez eu poder parar lá no Movimento Longevidade Brasil, lutando pelos idosos. Estou curiosíssima. Mas é o futuro do Brasil, né? Se a gente faz a passagem pela Escola Superior de Guerra e aprende um pouco de estratégia, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa por esse país. E o futuro do Brasil é o envelhecimento. E que seja um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo. Como eu, pelo currículo, você já percebeu que eu me reinvento de cada tempos em tempos eu me reinvento. Então, aposentada, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, vamos olhar pelos idosos para fazer com que eles estimulá-los a manter o protagonismo com autonomia, porque uma coisa é o idoso com problema, que tem cuidado, tem cuidador, tem família cuidando, mas outro problema é aproveitar melhor esses anos ganhos com o aumento da expectativa de vida, né? A gente precisa saber viver, melhorar a qualidade de vida, tanto que a nossa proposta para o movimento é longevidade com saúde e qualidade de vida. E não vale a pena você viver muito sem qualidade de vida. É bom que a gente comece desde cedo, né? Então, quando você fala, os jovens se estão ouvindo ou não, se estão participando, a gente começa a envelhecer quando nasce. Então, que a gente saiba valorizar a vida, viver bem cada momento, porque assim a gente vai ter uma longevidade saudável, né? Eu acho isso. É por isso que a gente criou o movimento. Com certeza. Eu quero dizer aqui que Tatiana Cristo, a minha filha, você lembra dela, né, que esteve lá com a gente também, que é a coordenadora do Ponte de Idoso, né, com muito orgulho para a mãezona aqui, né? A Tatiana disse para você que bem-vinda, é uma honra você estar aqui. Nossa vez agora de te homenagear. Ah, gracinha, obrigada, Tatiana, obrigada. É uma homenagem mesmo, obrigada. Ah, legal. A Ângela também está dizendo aqui boa noite. E tem várias pessoas que eu estou olhando aqui que já estão assistindo a gente. E aí, você falou, é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque você falou estratégia, que é uma coisa que no nosso país não faz muito, a gente tem falado isso na nossa live, que é uma questão de cultura de berço mesmo, né? Em várias lives a gente já falou isso. As pessoas não têm, nosso país não tem muito a maneira, né? Vamos dizer assim, a cultura de berço de fazer planejamento nem prevenção, né? Então, por isso, a preocupação da gente na geriatria e gerontologia é de chegar antes da doença, ou seja, é da pessoa fazer tudo o que for possível, né? Que às vezes a pessoa nem... Prevenção, né? Exatamente, a prevenção. Porque no nosso país se faz muita medicina curativa. Aquela que espera primeiro a pessoa ficar doente, para depois procurar médico, procurar ajuda, né? Ou aquela pessoa que fuma, daqui a pouco, depois que tem um problema pulmonar, um câncer, aí para de fumar. Quer dizer, então podia ter feito antes. Então, essas coisas todas é que a gente fala, não é à toa, a gente fala porque tem todo um embasamento científico, né? E eu ainda brinco muito, falo, nós somos uma espécie de máquina, nosso corpo, né? Igual o carro que você compra zerinha, zerinho. Depois de um tempo, o carro começa, né, a ter tempo de uso, a máquina com tempo de uso, e aí a gente precisa fazer uma geral da máquina, fazer um check-up, repor uma porquinha, um olhinho, mas só que a gente não faz isso na gente. A gente faz isso no carro, faz no cachorro, faz na planta, faz no ar-condicionado, mas não faz na gente, né, que é a coisa mais importante que a gente tem é o corpo da gente, é a vida da gente, né? E que a gente está nas nossas mãos, né? Ter essa qualidade de vida. Você não concorda? A gente provoca, a gente quando no movimento, uma proposta nossa é provocar a sociedade para ela participar da vida do país. Na realidade, o que acontece? Tudo é culpa do governo. É muito mais fácil, né? Você jogar a culpa no outro é fácil. Agora, vamos fazer alguma coisa que não seja por nós e pelo país. Eu tenho a impressão seguinte, nós não vivemos guerra, né? A nossa geração não viveu guerra, o país não viveu guerra, mas agora a gente encontrou uma guerra, né? A gente está numa guerra com um inimigo invisível,
né? E agora a gente vai ter que descobrir como continuar. Esse pós-Covid, esse novo normal, ele realmente não vai ser tão normal assim, eu tenho impressão, porque a gente vai passar por um perrengue muito grande para se acostumar com o novo modo de viver, né? Eu acho que isso vai ser uma discussão muito grande, mas a gente está descobrindo um lado que já conhecia de catástrofes, né? O carioca é solidário, o carioca é criativo, e com isso ele está sobrevivendo, que é o carioca que está sobrevivendo, é ele que está encontrando soluções para as favelas, para as comunidades, para as ILPIs, para poder como sustentar esse pessoal idoso em casa sem poder sair. Esse isolamento social está ensinando a gente a se aproximar, ter mais humanidade, mais voltar a ser família, né? Saber ser família. Agora a gente está se reencontrando familiarmente, com os amigos, seja por telefone. Eu tenho recebido telefonemas mas de pessoas que não me telefonavam há séculos, que agora todo mundo é zap, 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 e agora, ainda bem, o meu telefone fixo está funcionando. É. E aí, só lembrando, né, a pessoa que às vezes não sabe, ILPI, que a Carlota falou agora, é Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? São os antigos, né, no termos anteriores, os asilos, né? É só porque às vezes as pessoas, a gente sabe dos termos, mas às vezes a pessoa leiga que está nos vendo, nos assistindo, não sabe. Que palavra é essa? ILPIs. É isso que a gente falou hoje das instituições de longa permanência para idosos. Olha, aqui a Helena falou boa noite, a Carmen Lindoso disse boa noite, meu nome é Carmen, tenho 71 anos. Boa noite, Carmen. Boa noite. Rogério, Rogério Nunes, inclusive é o professor nosso de smartphone, de computador, Ah, que legal! de notebook, Vai ter muito trabalho daqui para frente, Rogério, com certeza. Rogério colocou aqui verdade que a gente está falando. Pois é, a gente já fez uma live com o Rogério agora e a gente estava falando exatamente isso, que as pessoas agora, é interessante, né? A falta, né? Quando a pessoa tem a carência, né? Que ela percebe como era bom, né? Poder ter um pouquinho mais de conhecimento de internet, poder ter um conhecimento um pouquinho mais. Aí a pessoa, o filho, o neto, dá um celular cheio de internet, mas a pessoa não sabe usar porque não se interessou. Aí agora tá todo mundo preocupado, né? Isso é bom. Agora vai ter que participar. E agora vai ser uma solução para a socialização deles. A gente tem que buscar como fazê-los participar desse novo mundo, né? O movimento está numa fase de reinvenção por conta dessa nova opção de virtual, porque os idosos não gostam, os idosos não aprendem, gostam. Para falar com o neto que está lá nos Estados Unidos, eles falam, eles usam, por que não? Agora eles vão intensificar esse aprendizado virtual. Eu acho que sim. Não, eu acho que sim mesmo, é isso que estou dizendo. É porque tinha aquela ideia de que não conseguia, como a gente falou muito aqui, os idosos, como você bem disse, né, são capazes de aprender coisas, muita coisa, às vezes tem aquele estigma, né? Do que, não, é velhinho, não, não tem jeito. A própria família, o próprio idoso se autorrotula assim. Então, a gente tem falado muito aqui nas nossas lives exatamente isso. Olha, não é isso, é um rótulo. Vamos tirar esse rótulo, porque nós somos capazes, né? Eu já sou idosinha também, já tenho 61, eu brinco, falo, eu sou uma idosinha, e não quer dizer que você está decrépito, nem nada disso. Você pode ser um idoso inteiraço, saudável, ativo, trabalhando, quer dizer, tem um monte de coisa que, obviamente, né, a gente pode e deve fazer a gente idoso e a gente estimular as pessoas idosas. Eu queria saber para você como é que começou essa coisa, né, essa articulação desse movimento Longevidade Brasil. Bom, esse movimento começou com a proposta da gente fazer os idosos permanecerem ativos, com autonomia,
e integrando gerações, porque essa conexão de gerações, ela é muito importante, porque os jovens de hoje, eles precisam dos idosos para ter mais contato com os pais, porque eles não têm contato com os pais, porque os pais estão trabalhando muito. Então, quem que está cuidando deles? São os avós. Então, assim, gente, como é que a gente faz isso? Eu fui cuidadora familiar, né? Então, quem foi cuidador familiar e que viveu toda essa pandemia de como, o que eu vou fazer agora, né? Eu não quero que a minha mãe tenha Alzheimer, eu não quero que meu pai tenha Alzheimer. Eu chegava para o médico e falava assim, mas doutor, eu não quero que eles tenham a ter. Ele disse, assim, não pode. O Alzheimer só quando ele chega que você descobre que está com Alzheimer. Aí eu falava assim, não pode, eu tenho que encontrar. Nessa época, a gente não sabia direito de geriatra e tal, logo no início, quando eles começaram a envelhecer. Então, todo o meu aprendizado como cuidadora familiar, ele tinha que servir para o outro também, né? Para facilitar a vida do outro, que, bem ou mal, rapidamente ia viver aquilo. Então, ele começou muito por aí, quer dizer, a gente querendo fazer com que as pessoas, primeiro, soubessem aonde buscar apoio, né? O que é essa tal de gerontologia? Aí, a primeira definição de gerontologia que eu achei interessante para o leigo foi uma médica que eu fui, ela nessa altura, ela geriatra. Aí ela disse assim, Carlota, eu comecei como cardiologista. E eu cansei de tratar só de gente doente, porque o pessoal, quando chega, já está doente. Por isso ele chega para o cardiologista. Aí eu fui fazer geriatria. Disse, bom, eu continuo tratando da doença. Então, eu fui fazer gerontologia, que aí eu cuido do processo. É o processo de envelhecimento. Falei, pô, encontrei a motivação desse movimento. É isso aí, a gente vai ativar a prevenção, quer dizer, estimular a prevenção, estimular que as pessoas procurem a fazer esse processo ser mais fácil de passar, porque é um processo. A gente esteve na Holanda e visitando as ILPIs de lá, de excelência e tal. E o que acontece? Para nós brasileiros, mesmo para os médicos brasileiros, a pessoa com Alzheimer é um doente. Lá, eles tratam como pessoa normal. Aí a gente pergunta, mas vem cá, e que é de remédio? Assim, quando eles ficam doentes, a gente chama o médico e a gente leva no médico. Mas eles aqui têm uma qualidade de vida que é o processo, é a hora deles passarem por isso. Então, a diferença, né? Como você falou, a gente ainda tem uma medicina curativa, né? Então, esse olhar de humano, né, para as pessoas é muito importante. Então, o movimento começou por isso. Então, a gente vai juntar todo o pessoal que trabalha com isso, com gerontologia, com atividade funcional, física e tal, e vamos tentar melhorar, passar essas informações e melhorar a qualidade de vida deles, né? Então, é por isso que o movimento foi por aí. Foi o começo. Não, e fantástico. Eu acho muito legal porque o que você fala é uma coisa que, por exemplo, a gente que já está na geriatria, gerontologia há muitos anos, né? Como é o meu caso, né? Que a gente diz que a gente é jurássico. Eu já fui da Sociedade de Geriatria, da diretoria do Rio de Janeiro, da Nacional, ainda fundei a Associação Brasileira de Alzheimer. Eu estou falando isso, não é nem para poder falar de mim. Eu estou falando assim, a gente já vivenciou um monte de coisas e a gente fica triste porque quando a gente vai, como você falou, para outros países, a gente vai para congressos, né? Que os congressos, inclusive, ontem mesmo eu falei sobre isso aqui na live com o pessoal da OAB, que os nossos congressos não são de geriatria, são de gerontologia, os congressos internacionais. Né? Exatamente porque todos estão dentro desse pacote. É o arquiteto, é o engenheiro, é o advogado, é o enfermeiro, todos na gerontologia, não é? Congresso de geriatria, de médicos. Né? O geriatra está dentro do contexto da gerontologia.
E aí o que realmente entristece a gente, aqui, né, a gente que já está esses anos todos, é que tem muita gente, mas muita gente que está longe, mas muito longe de entender o que é geriatria e gerontologia. E que a gente, às vezes, fica angustiado, porque eu até brinquei que uma vez numa live, que eu falei assim, no início, quando eu comecei, que eu fiz a minha pós-graduação até pelo governo japonês, quando eu comecei, o pessoal achava que era estética, os médicos, os próprios colegas médicos, achavam que era estética. Eu falei, gente, eu não entendo nada de estética. Eu estou falando assim, isso é outra coisa. Geriatria é a prevenção, é para você chegar. Ah, porque é médico de velhinho? Não, não é médico de velhinho. É médico para cuidar, porque a pessoa não tenha doenças sérias, não tem o envelhecimento ativo, como você falou. E aí, nossa luta, nossa briga é uma coisa assim de muitos anos de luta que tem hora que você fica até triste. E agora com o ponte de idoso, né? Foi uma forma que a gente fez de criar o ponte de idoso exatamente para a gente estar trazendo essas discussões. E agora, até mesmo com essas lives, que a pandemia, eu digo sempre aqui que foi um aprendizado para mim, que eu não fazia live, falo em rádio e televisão há muitos anos, mas nunca tinha feito negócio de live. Aí eu falei, bem, então vou fazer essas lives, que é uma forma que a gente tem da gente ir para casa das pessoas para passar essas informações que, que são ainda, de modo geral, a sociedade, não sei se você percebe isso, a sociedade, os nossos gestores, a nossa política, os nossos políticos ainda estão muito longe de saber o que é o certo, o que é o melhor para poder termos um envelhecimento com qualidade. Você concorda comigo? Agora, mas na realidade a sociedade descobriu os idosos agora com essa pandemia, né? Agora que o pessoal descobriu, o idoso, então é grupo de risco e tal, mas eu digo, a gente tem que saber, essa pandemia foi muito, está sendo, né? Muito dura, a gente está perdendo muitas vidas, mas a gente está ganhando uma experiência de como sobreviver a isso com qualidade. Eu acho que agora o pessoal vai se preocupar muito mais com a saúde, vai saber o que é saneamento. A gente outro dia, numa live do movimento, a gente falou assim, bom, criamos o Rio de Mãos Limpas, Solidariedade e Criatividade. Porque, na realidade, o Rio descobriu que não tem que lavar a mão, mas não tem água, não tem condições de moradia boas. Então, quer dizer, e não reivindica, fica fazendo muita motivação para o social, mas na realidade as reivindicações de verdade o povo não sabe fazer. Agora vai aprender, porque senão como é que vai ser? Né? Vai ter que melhorar essa coisa, não pode continuar do jeito que está. A gente vai precisar ser muito politizado para saber o que é bom para o povo brasileiro. Não é o que é bom porque lá faz assim, fulano faz. Não, é o que é bom para o povo brasileiro. Isso que vai ser importante para nós. Eu acho que a gente tem que saber tirar um proveito de alguma forma de todo esse sacrifício que a gente está passando. Eu Não, acho sem que dúvida. né? Eu acho que aí as pessoas vão entender melhor o que elas precisam fazer, como sobreviver e com qualidade, porque agora eles estão sobrevivendo do jeito que dá. Daqui a pouco a gente vai poder fazer esse acontecimento de uma forma mais gratificante, eu acho. Eu acho que a sociedade vai ter um novo normal aí, bem melhor do que o antigo normal. E até mesmo a vacina, né, Carlota? É até interessante. As pessoas falavam, que a gente falava muito até na rádio isso sobre o negócio, toda vez que tinha vacinação, me chamava, eu tinha que explicar tudo de vacinação no idoso. Okay? Aí a maioria das pessoas, não, eu não gosto de vacinar meu idoso, não gosto de me vacinar, não. Isso é uma besteirada danada, isso é um complô para poder matar os velhos. Falava um monte de besteira assim que eu ouvia no dia a dia. Quando teve esse problema, correu todo mundo para poder tomar vacina.
vacina da gripe, nem era do Covid, porque não existe ainda a vacina do Covid, mas correu todo mundo para a vacina da gripe. Eu falei, eu acho que vamos sair muito diferente disso mesmo. Vamos. É questão da educação, né? O Brasil agora ele tem que privilegiar a educação, tá mais do que provado, gente, que o povo precisa ser educado, e senão ele não vai fazer isolamento, porque não é porque ele não quer, é porque ele não sabe nem que precisa, ele não entende por quê, ele usa a máscara errada, que não entendeu por que a máscara tem que ficar direitinha, ele usa a máscara aqui, coloca a máscara na orelha e deixa aqui para poder conversar, entendeu? Então, é questão de educação. O povo precisa ser melhor educado, mais informação. A gente precisa. Eu acho que a gente vai fazendo esse papel de formiguinha. A gente vai, faz uma live aqui, faz outra live ali, ensina, mostra uma coisa aqui, mostra uma coisa ali, e aí vai conseguindo sensibilizar a sociedade, né? É preciso isso, é preciso sensibilizar. Você fala muito bem, realmente é uma questão de a gente estar colocando a sementinha, né, para as pessoas estarem modificando. É uma questão de educação, é uma questão cultural mesmo. Olha, cultura. Antes da gente continuar, porque já tem um monte de gente aqui falando, vai passando muito. E nós aqui conversando, né? Juraci Vieira botou boa noite, estamos juntas na Longeviver. Eu não sei se você conhece. Ela era é um projeto, Longeviver, é isso aí. Olha que ótimo. Vamos juntar mesmo. O movimento é isso, o movimento é juntar. Legal. Conceição Menali, boa noite. Hanna Ramalho, boa noite. Lia Cerqueira, boa noite a todas. Conceição Benalha, a primeira que estou assistindo, estou amando. Ai, que bom, Conceição. Que ótimo, que ótimo. Seja bem-vinda ao Ponte de Idoso, que o Ponte de Idoso é isso, é a gente trazer todas as pessoas para perto da gente, que estejam interessadas na causa do idoso, pessoas que, como eu falei hoje, pessoas do bem, né? Porque tem muita gente que aproveita dos idosinhos para poder, né, se promover. Não é o nosso caso, a gente já luta com isso essa causa do idoso há muitos anos, e o que a gente quer é isso, a gente quer pessoas interessadas. A gente tem, inclusive, no Ponte do Idoso, uma equipe enorme de psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, advogado, fisioterapeuta. A gente tem uma equipe técnica, né, que são essas pessoas, e tem uma equipe administrativa, como eu chamo, que é o pessoal que faz passeio com idosos, com limitação, mesmo que a pessoa esteja na cadeira de rodas, que esteja no andador, aí a gente tem uma van que é especializada para poder levar as pessoas para os passeios, tem um baile que a gente faz uma vez por mês, que está todo mundo aqui mandando mensagens, cadê o baile? Tem grupo de estímulo de memória, tem cursos que a gente faz de internet, tem curso de automaquiagem, a gente tem uma série de atividades, e a gente está ampliando, né? Cada vez mais gente vindo, igual a Carlota, assim, né? A gente quer isso, né? É gente do bem, que seja realmente interessada. Então, seja bem-vinda, Conceição Menali. Pedro Alves Cardoso colocou aqui, que também é a primeira vez, que ele é pastor, membro da Igreja Batista Memorial de Santos. Seja bem-vindo, pastor. Bem-vindo. A Ângela Machado. Espiritualidade é uma coisa importante para o idoso. É interessante porque a questão da espiritualidade, independente da religião, independente de qualquer viés que se tenha, né? Quando a gente perguntou para o pessoal lá da Holanda, porque eu não conheço muita coisa, eu fui nessa expedição Holanda e foi de penetra, porque eu era a única que não era médica no grupo, né? Mas o que o pessoal falava assim, não, uma das coisas que a gente faz, quer dizer, como é que vocês fazem com as pessoas nessa questão da espiritualidade? Bom, então, os idosos precisam de visita, precisam desse aconchego da família e tal. Então, o que a gente faz? No domingo, a gente convida as famílias, porque elas vêm e levam eles para o culto que eles quiserem, se quiserem, mas tem esse convívio. Eu achei muito interessante, né?
porque pelo menos é uma forma deles receberem a visita, né? O dia que recebe a visita, e ainda vai fazer um ato que, para não perder o hábito de ir a algum lugar para fazer a sua alma mais leve, né? Precisa disso. Eu moro em frente a uma igreja. E a gente percebe o seguinte: tem senhoras que vêm na missa da manhã cedinho e vêm na reza da tarde. Por quê? É uma forma de socialização. Elas encontram com Deus e com os amigos. É uma forma. Então, a espiritualidade é muito. Pergunta quantos anos tem as senhorinhas. 80 para cima. É impressionante. As senhorinhas que fazem isso têm 80 para cima. E também, elas vêm sozinhas, comungam, ou seja, na realidade, elas têm uma vida interior muito importante, né? É muito bom, é muito bom. Não, e eu sempre digo nas minhas palestras, eu também termino dizendo isso, que eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Sempre busquei muito. E eu sempre termino, mesmo como sendo médica, que as pessoas às vezes pensam que medicina está de um lado e espiritualidade está do outro. Não, eu digo, eu sou prova disso, não. As coisas se integram, e no meu entendimento. E aí eu sempre digo que o ideal é a pessoa buscar pelo menos o equilíbrio físico, emocional, social e espiritual. Né? Mesmo que às vezes a pessoa tem um equilíbrio, vamos dizer assim, fisicamente bem, não tem doença nenhuma, mas emocionalmente está péssima. Às vezes ela está com equilíbrio emocional, está bem fisicamente, mas espiritualmente está péssima, o social horroroso. Quer dizer, e aí eu até brinco às vezes que eu já faço palestras em igreja, né? Até tem uma live sábado agora que eu vou participar com o pessoal, né, da igreja, e que eu fui convidada, e aí a gente fala muito isso também. Eu falo que às vezes a pessoa é altamente espiritualizada, tá lá na igreja sempre, mas come tudo errado, não faz atividade física, faz tudo errado, aí depois quer a bênção de Deus, quer o milagre de Deus, eu ainda brinco, não, gente, não pode ser assim, né? A gente tem que tentar... Cada um faz sua parte. Cada um da sua parte. Eu sempre falo, para mim isso é muito importante, essa questão da espiritualidade. Então, seja bem-vindo, pastor. Né? Aqui a Ângela Machado também falou bem-vinda, amiga linda, Ana Ramalho. Eita, já tem tanta gente que eu passei direto. Nossa, tem muita gente. Já me perdi aqui. Você é show, doutora Fátima. Obrigada, Ana. O Pedro Alves disse que 75 anos vai completar no próximo mês, o pastor. A Lia Cerqueira botou minha doutora querida. Obrigada, querida. A Sandra Helena, boa noite, meninas. Sandra Helena Ferreira Marques, você conhece? Boa noite, não, meninas. Mas gostei do Meninas. A Sandra falou, interessante, gostei desse curso de maquiagem, sim. E a gente vai, inclusive, semana que vem, a gente vai fazer uma live com a professora, né, que é de automaquiagem, né? A gente vai fazer com ela e você assiste, Sandra. Pela primeira vez também sou usuária do CRAS, Carlos Drummond de Andrade. A Mariana Portilha diz, participo e divulgo o movimento que com tanto afinco a Carlota levanta essa bandeira. A Mariana Gracinha, obrigada. Obrigada. Sandra Helena. A gente participou junto no Hack Niterói. Hacknit. Penso que as senhorinhas aqui são tecnólogas. A Sandra Helena botou aqui, o nome do meu grupo é Unidos Venceremos, porém com a pandemia não estamos nos vendo. O grupo dela, Unidos Venceremos. E realmente essa coisa da pandemia, né? Tem mais gente aqui, Alice Neto, boa noite. A Sandra, de vez em quando, nossa orientadora... Alice foi uma das meninas de Niterói que eu fiquei impressionada. A Alice é nossa modelo. A Alice reflete tudo que o movimento prega. Ela gosta da vida, ela sabe viver, ela é um doce de garota, sabe? É uma alma impressionante. E o que acontece? Conheci a Alice dançando hip hop.
Imagina! Aí eu falei assim, aí ela me convidou, eu fui lá ver o grupo dançando, é do grupo do Luciano Mota, do Arte de A Dançar. gente fez uma, Aí, a gente fez uma live com o pessoal do Arte de Dançar. gente, mas eu fiquei encantada. E a gente fez aqui logo no primeiro ano do movimento, a gente fez o evento, que são 2 eventos por ano, basicamente. O primeiro semestre, o segundo semestre. O primeiro semestre foi o lançamento na Associação Comercial. E com as bênçãos do Paulo Protásio, que era o presidente da associação em 2017, e da nossa professora Silvia Costa, que foi que é a nossa mentora, né, a Silvia. A gente fez esse lançamento lá na associação, e com a Vera Damasio e a Fernanda Pina da Educação Continuada da PUC 50 mais, com o Kalash pelo ILC e o Henrique Noé da Mongeral, com o professor Paulo, que é pesquisador do IPEA, porque ele é o expert em previdência social. É o que ajudou ao início da discussão da Previdência com o Temer e que continuou com o Guedes falando de Previdência, discutindo a questão da Previdência. Então, ele nos deu uma aula de Previdência no primeiro evento, que foi o Longevidade e Previdência Social. Porque a sociedade precisa saber, antes de falar sou contra, precisa saber o que estão planejando, o que é isso que está sendo colocado, né? Então, essa foi o start para a gente lançar o movimento. E depois, aí vem a história da Alice, a gente fez no segundo semestre, a gente fez o Rio de todas as idades, na orla de Copacabana, com o pessoal do movimento do Arte de Dançar, dançando hip hop, com a turma dançando dança cigana, atividades de saúde e qualidade de vida, e terminamos com uma roda de samba no poste da Globo. Então, eu falei assim, gente, aí todo mundo, a gente tem que repetir isso. Eu falei, eu também acho. Essa pandemia vai passar e a gente vai ter que repetir isso, porque foi muito gostoso. Muita gente que mora na Avenida Atlântica não desceu. Eu encontrei com uma senhorinha e ela falou assim, minha filha, muito obrigada. A minha irmã está depressiva, mora aqui. Eu vim de Niterói e para dançar aqui e para ter essa alegria toda. Não vale a pena? Vale. Lógico, Eu acho que vale muito a pena. Se um só tivesse dançado, mas dançou muita gente. Tá ótimo. Isso é muito E bom. você Então, a falou Alice aí é a nossa modelo. E você falou de pessoas que são nossos parceiros, né? São, por exemplo, o projeto Arte Dançado, o Luciano e da Maria Molinas falaram com a gente aqui esses dias, a gente fez uma live com eles também. A gente já conhece, eu conheço o trabalho deles há muitos anos. Eles estão sempre no Ponte do Idoso, todos os bailes, todo mês, né? Eles estão sempre lá. E a Silvia, né, vai estar aqui com a gente numa live agora dia 15, né? Segunda-feira. É a Silvia Costa que vai estar aqui com a gente. É essa mentora que você falou, essa pessoa maravilhosa que a gente Os tem o bons maior estão carinho. sempre em tudo, né? Os bons estão sempre em tudo. Porque eles querem fazer o bem, eles se sentem bem fazendo o bem. É muito bom, gente. É Por muito isso é bom que eu isso. falo, por isso é que eu falei é, das pessoas de bem, entendeu? Porque o que eu quero dizer com isso? A gente fez até o projeto Gugu, que tem aqui em Niterói, né? Que é projeto de dança e tudo mais. Eu fiz até esses dias uma live com a Regininha, que é muito minha amiga, e a gente estava comentando sobre isso. Entre nós não existe competição, existe união. E é muito bonita a nossa amizade, entende? Porque nós aqui, a gente fez de uma forma que um ajuda o outro, a gente está sempre um nos eventos do outro, prestigiando. Então, eu acho isso muito legal, porque o que eu observo, infelizmente, é o ser humano, né? Que ainda existe aquelas pessoas que ficam naquela competição idiota, boba, né?
ridículo até, que não caminha, não vai para lugar nenhum. Então fica aquele negócio de um secar o outro. E se na esfera, de modo geral, né? Como existe também, obviamente, na geriatria, gerontologia, não tem como. Mas entre nós, não. Por isso que eu falo, nós somos do bem, né? A gente sabe quem que está ali naquela coisa por idealismo, por como você falou muito bem, por apenas querer o bem do outro, né? Ainda existe muita gente assim, graças a Deus, né? A Aqui gente, a a Alice. gente... Pode Fala, falar. fala. Não, Não fala pode aí. falar você. Fala você, porque eu falo muito. Fica quieto. Eu Uma também hora que a falo gente... muito aqui. Não, eu tô falando que a Alice Neto botou aqui, grande Carlota. Estou me sentindo muito grande aqui mesmo. E ela é grande, Alice. A Sandra Helena botou aqui, de vez em quando, nossa orientadora nos chama no zap do vídeo. Isso é muito bom para poder não perder esse vínculo, né? Que isso daí é muito importante. Ela falou do grupo dela, que as pessoas estão separadas, né? Aí aqui, orar faz bem à alma. A Helena colocou aqui. O pastor falou, Moisés, aos 80 anos, liderou o povo de Israel por mais 40 anos até chegar à terra prometida. E recebeu de Deus e escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mais o livro de Jó. Quer dizer, ele estava com 80 anos de idade, né? Aos 80 anos liderou o povo. Quer dizer, a gente ainda tem muita coisa para fazer, Carlota. Obrigada, pastor. Obrigada. Ainda tem muita coisa para fazer. Ótimo, ótimo. Vamos fazer junto, vamos fazer junto. Aí a Mariana botou aqui verdade, falando você. Porque eu falei, tem que falar em tempo real, senão a pessoa vai falando o que você está falando, vai passando muito tempo. Verdade, ela botou e foi ótimo. A Sandra Helena botou assistirem também só de terceira idade, idade 64, não entendi bem. Carlota agita, Alice Neto, mais os 60 a mais, os 60 a mais, é isso, né? Que ela botou aqui. A Sandra Helena, doutora, também amo dançar e sou baiana de escola de samba. E esse ano Que legal! saiu em 6 escolas. Ela colocou aqui a Sandra Helena. A Parabéns, Sandra Helena, Sandra. a Sandra Helena apresenta a Sandra Helena para a Alice. A Alice também está em 500 escolas de samba. Mas, olha, em escola de samba ensina para a gente uma coisa o respeito entre as gerações. É impressionante. Eles têm isso naturalmente, porque tem a ala jovem, a ala das baianas, Velha a ala guarda. dos produtores, a velha guarda, ou seja, e eles se respeitam, é muito bonito isso. Assim, gente, é uma aula, uma escola de samba é uma aula de humanidade. Então, se a gente quiser ter algum exemplo, no próximo Rio de Todas as Idades, eu preciso trazer uma escola de samba para a Hora de Copacabana. Olha, posso ver com a Viradouro, com o pessoal da Viradouro aqui de Niterói, que inclusive ganhou esse ano, são meus amigos. Maravilha! Olha, Niterói, a gente já está muito colado com Niterói. Vocês já estão cansados de chegar por aqui. Vamos lá vamos aqui para a Hora de Copacabana, que já está bom. A gente vai. A Alice está dizendo aqui, gratíssima, querida Carlota, dizendo que vocês fazem uma dobradinha sensacional. Será que somos das duas? Aí ela diz aqui ainda, né? Eita, fel, aí vai entrando mais coisa, vai descer. A Sandra diz, são essas atividades que amo fazer. Infelizmente, somos limitados, pois a área é carente. Comecei na dança de salão, mas rolou a turma, estamos aguardando para recomeçar. É verdade, porque agora, né? Errei na mensagem, só queria dizer que sou da terceira idade. 64 é que eu estou lendo em tempo real e aí saem os erros também. Desculpa, gente. A Sandra, vou adorar conhecer a Alice. A Sandra quer conhecer a Alice. Isso é bom. O Ponte de 12 é isso, gente. É unir pessoas. O Movimento Longevidade Brasil também. A Alice botou, oi, Sandra, eu também quero te conhecer. Ótimo, ótimo. Legal, né? Aqui a senhora falou tudo e é um exemplo mesmo. Tenho certeza que a Viradouro não vai negar isso, Dia. Tá vendo? Olha quanta gente aqui falando com a gente, conversando com a gente.
Agora me fala uma coisa, você já falou aqui como que começou esse movimento Longevidade Brasil, né? Eu queria saber com você também o que vocês estão realizando, né? Como é que está sendo hoje, atualmente, o que vocês estão fazendo? Até antes da pandemia, né? Depois eu quero saber com a pandemia. Mas agora, antes da pandemia, quais eram as realizações de vocês? Na realidade, como a gente tem 3 anos e a proposta é fazer 2 eventos por ano, um em abril para comemorar o aniversário e outro no segundo semestre para comemorar o Dia Internacional do Idoso, que é no dia 1º de outubro, né? Uhum. Que é um dia difícil, porque todo mundo está comemorando. Aí o pessoal fala assim, pô, Carlota, vamos fazer um outro dia. Assim, ótimo, então a gente faz uma semana. Né? Tem semana do educador, semana do empreendedor, então a gente faz uma semana da longevidade. Na realidade, em 2018, a gente fez uma semana da longevidade. E foi muito interessante. No segundo semestre, a gente fez a semana da longevidade com a participação da UNAT, da Faculdade de Tecnologia do SENAC. Só um pouquinho. O NAT é a Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ. A gente fez, então foram 5 locais. A Sandra Rabelo também vai estar aqui. Da outra semana, a Sandra, que é da UNAT, também vai estar aqui numa live comigo. A Sandra também é mentora nossa. E vai estar com a gente, sem ser na outra semana. Primeiro ela vem aqui, depois ela vai lá no movimento. Mas a gente fez essa semana, foi muito interessante, porque a gente trouxe para falar com os idosos gente que não participa do movimento de um modo geral, desse movimento de médicos sobre envelhecimento, né? Então, trouxe gente nova e falei assim, Carlota, o que eu vou fazer lá? Aí eu falei, olha, vem cá. O cara da Stefanini veio falar. A Stefanini é uma empresa de tecnologia que tem ramificações no mundo inteiro. Aí eu falei assim, gente, vocês são a nossa Googlezinha. Isso porque o brasileiro tem mania de dar diminutivo para todo mundo, porque vocês têm no mundo inteiro e vocês são do Brasil. Nasceram numa salinha e hoje estão no Brasil. Então, vocês não são a Google? São a nossa Google. Então, você vai lá falar isso. Então, quando chegou a Stefanini para fazer a apresentação, e eu vi no slide dele da sala tal para o mundo, falei, bom, entendeu a mensagem? É isso, o idoso precisa se sentir à vontade para entrar nesse mundo digital. Então, a gente, lá atrás, em 2018, a gente já chamava o pessoal para aceitar essa nova realidade, né? Então, eu acho que o movimento tem esse viés, ele sempre procura estimular aquilo que não está sendo discutido e fazer uma inovação em cima disso. E bem igual a gente está conseguindo. A gente, voltando um pouquinho, senão eu não vou acabar essa história do movimento, né? A gente está no segundo semestre do 2017, eu já falei do Rio de Todas as Idades, então agora eu tenho que falar do que aconteceu no primeiro semestre de 2018. 2018, a gente falou teve o Grupo Mulheres do Brasil, mais a Secretaria Estadual do Idoso aqui do Rio, né? Com o Rafael apoiando. A gente fez lá no Oi Futuro uma discussão sobre a longevidade, trabalho e renda. Por quê? A gente inseriu o pessoal que trabalha com idosos e que trabalha com turismo, fantástico. O Laufer, que falava de empreendedorismo, que hoje tem um grupo empreendedor sênior, né? Então, eu falo isso, a gente lança e a coisa deslancha. Eu acho que esse é o gostoso do movimento. O Grupo Mulheres do Brasil, falando de empreendedorismo, porque eu participava de um grupo com a liderança da Inês, que continua sendo a líder do empreendedorismo no Grupo Mulheres do Brasil.
E aí foi um encontro muito interessante. As pessoas que vieram para o movimento nessa oportunidade ficaram encantadas de ver como o idoso nosso já faz muita coisa. Ele faz. A Dulcineia fez uma palestra fantástica falando de espiritualidade e tudo, ou seja, qualquer palestra que a Dulcineia faça é muito boa, né? Então, quer dizer, a gente tem muita gente boa para passar essas informações e porque as pessoas aí se acordam que estão envelhecendo e precisam disso tudo. Então, isso é muito bom. No segundo semestre, a gente fez um encontro lá foi a Semana da Longevidade, né? Foi de 2018. Agora, voltando para 2019, a gente fez na Faculdade Senac, fez um encontro sobre empreendedorismo, porque era um empreendedorismo mais voltado para o trabalho voluntário também, porque o Brasil está muito, muito fixado nessa questão do empreendedor sênior que tem que ganhar dinheiro. Tem muito idoso que não precisa ganhar dinheiro e precisa ser útil à comunidade. Então, esse trabalho é importante. E nada melhor que os estrangeiros que gostam de passear e ser úteis, né? A professora que veio nos visitar, ela tem uma relação muito grande com Niterói, porque ela já faz um trabalho grande com a UF. Também teve a participação do professor Raimundo, Nonato Raimundo, lá do NAB da UF, para falar do que é esse empreendedorismo novo, que o pessoal tem a possibilidade de fazer viagens internacionais, desenvolvendo outras pessoas de outros países. Então, eles vêm para cá, treinam o pessoal daqui, aqui a gente também pode treinar o pessoal de outros países, né? Então, acho que isso foi uma coisa interessante. E eu acho que ano passado você já participou do nosso evento lá do final de ano, né? Eu acho que foi muito interessante porque a gente trouxe as startups para dentro do movimento. Isso foi muito bom. Porque eu, como sou muito curiosa, né? Eu fico percorrendo todos esses novos eventos, esses novos conhecimentos. E vi que tem muita startup desenvolvendo muito trabalho para os idosos que os idosos não conhecem. Aí eu cheguei para eles e falei, cara, vocês querem conhecer a dor do idoso? Vocês têm que se aproximar do idoso, vocês têm que mostrar o produto de vocês para o idoso para ver se o idoso aprova o produto de vocês. E, da mesma forma, eu falei para os idosos, olha, tem muita gente fazendo muito trabalho para vocês, vamos lá, vamos ver o que é isso. Então, foi gratificante, porque agora a startup está fazendo tem um edital na praça e eles fizeram até prorrogaram o tempo do edital, até por conta da pandemia deve ser, né? E vão apresentar amanhã para a gente essas oportunidades que eles estão criando com a startup. Amanhã também a gente vai apresentar a professora, a doutora Luciana, lá do NAI, Luciana Mota, lá do NAI, do Núcleo de Atenção ao Idoso, lá da UERJ, né? Que eu acho o trabalho deles fantástico também, né? E aí o que estão fazendo em época de pandemia? Porque uma das coisas que mais a gente vê é que tem muita gente fazendo. Então, assim, bom, vamos começar a divulgar esse trabalho do pessoal que está se virando nessa pandemia, né? E fazendo coisas, né? Não sei como. Esse pessoal da saúde, então, se virar mesmo, né? Porque, meu Deus, são os anjos da guarda da gente, né? Muito, Inclusive, eu muito, queria te muito trabalho. perguntar isso. O que vocês têm feito nessa época aí de pandemia? O que se é que, né, está dando para vocês fazerem alguma coisa? Não, a gente começou, a gente tinha uma proposta de fazer núcleos nos bairros, núcleos avançados, porque os idosos de determinadas localidades, eles não saem dali, né? Então, dá mais conforto. Vamos criar núcleos que, assim, eles têm mais oportunidade de participar. E aí veio a pandemia
E aí? Como é que a gente faz? A gente é, teve que se reinventar, então estamos criando os núcleos digitais, quer dizer, a gente começou com esse núcleo do Rio, que é um núcleo, digamos assim, piloto, para mostrar como é que pode ser os outros, porque a gente faz uma live por semana, a gente não é o Ponte do Idoso que faz live todo dia, faz uma live por semana, às quartas-feiras, às 16 horas, e para a gente estamos aprendendo, né? E com gente muito boa para falar, então escolhemos esse horário, assim, bom, então já sabe que quarta-feira, 4 horas, essa hora é a nossa hora de tá na live, e agora a gente conseguiu fazer com o pessoal de tecnologia bem treinado, bem competente, e a gente vai estar fazendo no YouTube. É, eu estou mais animadora da festa, por enquanto, e a gente mas eu acho que tá interessante porque as pessoas que a gente convida, né, Fátima? As pessoas são. Você hoje fez uma exceção, hoje você está abrindo um espaço para a gente falar do movimento. Então, não, você está trazendo alguma coisa diferente. Mas as pessoas realmente são pessoas que têm muito conteúdo para a área do envelhecimento. Eu acho que isso é importante. Essa é a nossa função. O movimento faz isso. É trazer gente que tem conteúdo para explicar o porquê que é bom viver bastante e bem. Bem, exatamente. Você acredita que só falta 5 minutos para gente? Para terminar? Nossa, Olha como bem. você fala, Fátima, puxa, Pois é, falei como eu metade do faço. que eu ia falar. Pois é, estou dizendo, a gente já está com 55 minutos. E aí, antes de você, infelizmente, né? Porque a gente mais ou menos marca 1 hora, se focar depois, obviamente, a gente pode marcar outras lives. Antes de. Agora a live é você que vai ter que vir para a nossa live. Agora a gente. Vou sim, com o maior prazer, com certeza, poder ajudar. Eu quero dizer que a Sandra e a Alice, que estão batendo papo, as duas aqui, dizendo, meninas, estão conversando as duas aqui. Meninas, adorei participar dessa conversa. Beijos. A Sandra Helena está dizendo. Que isso aqui é legal, né? Eu acho que importante é isso. Essa é uma conversa que a gente interage, por isso, senão isso era só um vídeo, a gente fazia um vídeo e não tinha essa coisa da interação com as pessoas que estão assistindo a gente. E é isso que a gente quer mesmo. E isso motiva as pessoas a aprenderem a lidar. Eu, quando falo com os meninos da tecnologia, eu falo assim: posso falar a nossa linguagem? Pois é, porque lidar com a live. É assim, tá louco? Assim, pois é, mas a gente sabe o que é lidar com a live. Mas precisa aprender. A gente vai. E é tão bom, né? A gente, no princípio, acha estranho, mas depois acha ótimo, até se ver com esse óculos todo esquisito aí, mas tudo bem. Olha, eu inclusive quero até deixar para as pessoas que estão assistindo a gente, que a gente tem os telefones do Ponte de Idoso, principalmente um que é o WhatsApp, que as pessoas podem mandar perguntas, podem mandar sugestões de outros assuntos que elas queiram. Então eu vou deixar que o telefone é o 2613-5250, o telefone do Point, e vou deixar o celular, que é o WhatsApp, que é o 988720642. Dizer que esses vídeos, eles ficam aqui, né, com a gente, ficam gravados na minha página, pode ficar na página da Carlota, pode também, né, divulgar, qualquer um pode compartilhar, porque a gente quer, na verdade, é compartilhar a informação, né? Então, todos esses conteúdos, eles ficam gravados, aqui é live, mas eles ficam gravados na página do Ponte de Idoso, na minha página pessoal, e pode ser quem quiser compartilhar. E dizer o seguinte, que antes que eu tenha aqui uma observação importante aqui, dizer o seguinte, que amanhã eu estou voltando, a gente está fazendo todas as lives de segunda a sexta-feira, às 20 horas, como eu disse, na página do Ponte de Idoso.
Amanhã eu estou voltando com duas pessoas, um que é coordenador da transplante de medula e o outro é coordenador do transfusão de sangue, que a gente está no mês junho vermelho, que é da transfusão do sangue. Então, a gente vai trazer duas pessoas extremamente importantes para falar sobre esses dois assuntos, transplante de medula e transfusão de sangue. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre sexualidade na terceira idade, que está perto do Dia dos Namorados. Então, é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, que muita gente acha que esse é besteira, mas não é. Um assunto extremamente interessante. Quinta-feira, sexualidade na terceira idade. E sexta-feira, a gente vai trazer uma live também com o cantor Luiz Cláudio, em homenagem ao Dia dos Namorados. É fazer uma entrevista com ele. Ele vai cantar várias músicas. Ele ganhou, inclusive, um festival que teve, né, o Festival da Maturidade, que é exatamente sobre música. Ganhou o festival, né, de idosos, cantores de idosos. Ele ganhou o festival. Luiz Cláudio, que é um doce de pessoa, e ele virá aqui na sexta-feira para poder nos brilhantar, né, aqui no Dia dos Namorados. Olha só quem está falando com a gente aqui, Carlota. Silvia Costa. Bem-vinda! Nossa querida amiga. Eu acho que ela estava assistindo o tempo todo quietinha. Ela botou aqui: deixo minha admiração por essas duas mulheres dinâmicas e engajadas. Parabéns, Carlota Esteves, pelo Movimento Longevidade Brasil. E para Fátima Fernandes Cristo, pelo Ponte de Doce. Ai, que doce! É uma amiga mesmo. É muito querida, querida, muito obrigada. Essa Obrigada. É a nossa Silvia, né? Um doce de pessoa, um amorzinho. Romilson botou aqui: boa noite, sou o Romilson, da Rádio Metropolitana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Romilson Luiz. Alice, doutora Fátima e Carlota, desejo boa sorte e força eterna para vocês. A Conceição dizendo amém. Então, antes da gente terminar, amiga, passo para você as palavras, né, as considerações finais. Olha, gente, agradeço muito, Fátima, foi muito interessante. Falar com o seu público é muito bom, porque você é uma pessoa de credibilidade, que não é só dinâmica, mas que de credibilidade, que tem um grupo muito, muito vivo em Niterói. Então, eu acho que falar com esse grupo e aproximar Niterói do Rio, a gente vai fazer muito trabalho junto e vou cobrar a Viradouro no dia para fazer o Rio de todas as idades e vou cobrar isso, sim, senhora. Eu falo com o presidente. Pode contar sempre com a gente, porque enquanto a gente estiver com propósitos semelhantes, a gente vai fazer alguma coisa pelos nossos idosos, né? E dentro disso, aproveitando a deixa de despedir, a gente está querendo fazer um trabalho de revitalização de Copacabana. Ele falou de idoso, fala em Copacabana. E com essa pandemia, então, eu já sei, eu não tenho saído, eu já soube que Copacabana está muito pior, óbvio, já estava ruim. Então, a nossa proposta é fazer um trabalho em Copacabana, com Copacabana, e o professor André Guedes vai fazer uma palestra na próxima terça-feira, vai ser excepcional, porque ele não tem a quarta, e sobre bairro inteligente. Então, essa é a nossa proposta para fazer alguma coisa por esse pós-pandemia, por esse novo normal, que esse novo normal seja uma bênção para os cariocas e para todos nós, né? Eu acho que isso a gente tem que buscar esse novo normal com mais carinho, com mais afeto, com mais amizade, com mais família, com mais Deus no coração, seja ele o Deus, a imagem que fizerem, mas que seja um coração muito de próximo, muito de amizade. Eu acho que. E como o nosso aqui, hoje eu senti isso, Fátima. Eu sempre que encontro você, eu sinto a mesma coisa. E isso daí me emociona porque é muito gostoso. Ai, que muito bom, obrigada. Agora, deixa pra gente aqui, Carlota, como é que as pessoas podem
saber Procurar. notícias, procurar o movimento, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que também podem localizar, é 21, né? 991347915, é o Movimento Longevidade Brasil, é o Núcleo Rio. A gente tem uma página no Facebook que é Movimento Longevidade Brasil, e agora a gente tem essa proposta do YouTube também, que é Movimento Longevidade Brasil, mas eu não sei falar direito o link. Mas a gente se encontra na próxima quarta-feira. Amanhã, já, a gente se encontra às quatro horas. Na quarta, às 4. Tá bom? Aqui, ó, no YouTube, né? Quarta-feira, no No YouTube. YouTube, às 4 horas, não é isso? Movimento Isso, isso, Longevidade Brasil. Ah, então, isso. tá ótimo, é isso aí. Importante é as pessoas chegarem, né? Se aproximarem, chegarem até a gente, né? A maior forma de chegar até a gente, né? Isso é muito Eu bom. acho que Olha, em breve a gente vai ter um rádio também aí, com vocês. O Romilson que nos diga depois, mas a gente acho que vai ter uma coisa interessante aí. Você que já foi radialista, e radialista que foi nunca deixa de ser, não, então, eu ainda falo da Rádio ah, Tupi. Eu falo que da você Rádio fala assim, Tupi há mais de 30 isso anos. Eu falo no programa de ah, Heleno que Rotai. legal. Eu falo há Eu mais de vi, 30 eu anos. vi, eu pensei que fosse eu não sabia que era uma coisa constante. Eu vi um dia. Legal. Hoje mesmo saiu outra entrevista minha do domingo passado. Eu estou sempre falando nessas rádios, não tem como. Eu não tenho como fugir, porque o pessoal me procura e eu gosto, né, de ajudar, de Você não participar. Então, é uma coisa muito maneira que a bom. gente tem de ajudar as pessoas, né? Passando Muito bom. informação. É o que a gente fala, É. informação de credibilidade, uma formação ética, porque a gente sabe que o Dr. Google está aí para poder falar um monte de besteira, né? Então, para as pessoas É. procurarem as informações corretas. Por isso que a gente está É. aqui com você hoje, para muita alegria nossa. Que bom, que bom. É muito bom, muito bom. Esse encontro é muito bom. Obrigada. Obrigada, minha amiga, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pela homenagem que o Movimento Longevidade Brasil prestou para mim, para o Ponte de Idoso. A gente é muito grato por isso, como eu falei no início. Continua contando com a gente. E você é essa pessoa iluminada que eu tenho maior carinho e maior admiração. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E a todos que estão nos assistindo, um beijinho Bye, para todo bye. mundo. A gente volta, eu volto amanhã às 20 horas, tá bom, gente? Se puder, compartilha esse vídeo, como eu disse, para a gente passar o máximo de informações possível para as pessoas. Tá Ótimo, bom? ótimo. Um Ok. beijo Bye. bem grande. Tchau, gente. Até amanhã, então, Até hein? amanhã. Tchau. Tchau, Tchau. Carlota. Tchau, Tchau, tchau. querida.